Oi, boa tarde a todos. Sou Maurício Fis, sou diretor executivo aqui da Alliant. Estamos juntos aqui com o Jefferson. Acho que todo mundo conhece, mas deixa eu se apresentar aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Jefferson, sou um dos diretores aqui da Protiviti e vai ser um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo junto do Maurício Fis sobre o futuro do compliance. Legal, Jeff. Antes, queria fazer um disclaimer, né, que é importante, que é uma pesquisa, não é só da Alliant, né? É uma pesquisa que a gente rodou juntos, a Protiviti e a Alliant. O Jeff ajudou bastante a gente aqui, também outro pessoal da Protiviti, né, o Yaniv, todo mundo. Tá como Alliant por questões internas aí de onde lança e tudo mais, mas fazer aqui esse disclaimer aqui, quem estiver vendo a gente também é uma contribuição excepcional do pessoal da Protiviti, tanto na confecção da pesquisa, quanto no convite, nas análises que a gente fez todas. Então, é uma parceria aqui das empresas irmãs aqui, Alliant e Protiviti, Protiviti e Alliant, para vocês, como resposta, inclusive, né, a gente estamos fazendo essa live, um compromisso nosso que a gente assumiu de levar para o mercado, levar para os respondentes, inclusive, algumas análises que a gente fez. Tá? Então é isso. Contextualizando rapidamente, né, a gente fez essa pesquisa porque a gente sentiu uma necessidade de entender o que vem por aí em compliance. Né? Tem várias pesquisas, várias fontes, a gente analisou várias publicações nacionais, tem bastante coisa interessante aqui do Brasil, internacionais, mas muito poucas falando sobre o futuro do compliance, né? Ou seja, o que vem para frente, qual é a opinião de vocês em termos do compliance que vem para frente. Então, a gente quis tentar trazer isso, analisar, ouvir a resposta de vocês, de quem está nesse meio, e fazer nossas análises um pouco baseado também no que a gente tem visto, tem trabalhado e acredita que seja esse futuro do compliance. Então, um pouco isso. Espero, sinceramente, que a gente agregue para vocês, que tenha uma discussão. Estamos abertos aqui, pessoal, também para perguntas, para comentários de vocês, e a gente vai lendo aqui. A Aline, que está com a gente aqui guiando, vai ajudar a gente também a trazer as perguntas de vocês e a gente tentar responder na medida que a gente consiga e tenha o conhecimento para responder. Vamos lá? Bom, passar aqui então. Primeiro, né? Então, como eu falei, a gente fez essa pesquisa, uma pesquisa pública. A gente teve 116 respondentes. A gente mandou para mais de 500, tá? Da nossa base, que são aqueles que mexem com compliance, né? Então, estamos falando de compliance officers, gerentes de compliance em geral, e todo mundo que tem essa função de compliance. Alguns não trabalham na área, trabalham em riscos, alguns até auditoria, alguma coisa, mas que têm a função de compliance. A gente considera uma excelente resposta. A gente tem pesquisas internacionais que a própria Protiviti roda lá fora, no mundo, que não tem, às vezes, essa quantidade de respondentes. Tá? Então, a gente teve uma resposta muito boa de vocês, de todo o mercado, e a pesquisa, aí, 116 respondentes de mais de 50 empresas, tá, no geral, então, eventualmente, 2 respondentes por empresa, às vezes é o diretor, o gerente, aquela coisa, e ela foi composta de 26 perguntas. A gente não quis fazer uma coisa muito extensa, tá? Inclusive 11 de qualificação para entender o tamanho, entender as responsabilidades, as áreas de compliance, e depois são 14 muito temáticas em relação ao compliance em geral e às atividades. Aqui a gente trouxe alguns dados só para qualificar. Então, vocês podem ver que temos empresas razoavelmente grandes, né? Então, se você pegar aqui mais de 50%, né, são empresas que faturam de 300 a 5 bilhões de reais, né? Que são mais ou menos faixas de mercado, né, de tamanhos de empresa. Então, estamos falando de empresas médias e grandes empresas do Brasil, algumas pequenas, na verdade, uma empresa pequena, mas o resto estamos falando de empresas significativas aqui no Brasil, né? E em relação ao cargo, né, também podemos ver que tem uma senioridade relativamente grande, boa, né? Então, estamos falando de coordenador, gerentes, diretores,
e presidentes de empresas, grande parte dos respondentes. Então, são as pessoas que estão no dia a dia da conformidade, do compliance, e eles participaram dessa reunião, 41% gerentes, não preciso ler o gráfico para vocês, mas a gente conseguiu uma senioridade bastante legal em relação à pesquisa, inclusive aqui estão vendo, né, presidentes, diretores de áreas bastante significativo na amostra, né? Então é legal que dê uma visão estratégica do futuro do compliance com esses respondentes aqui. Bom, primeira pergunta, né? A gente não vai passar todas as perguntas, dado o tempo, né, que a gente tem juntos, tá? A pesquisa está publicada, está na internet, nos nossos sites, tanto da Protiviti quanto do Alliant. Mas aqui que é interessante, né? O que a área de compliance mais faz no dia a dia, né? Essa era uma das perguntas, né? Algumas perguntas, na verdade, em relação a isso, né? E as respostas aqui, pode dizer que acabou não surpreendendo muito a gente, né? Então, o que ela faz, né? A gente perguntou qual é a frequência, né? Tá aqui, né? Com qual frequência que você executa essas tarefas. Primeiro, gerenciar denúncias. Segundo, buscar apoio da autogestão e mapear e mitigar riscos e aplicar treinamentos, que empatou com 79%, né? Então, assim, gerenciamento das denúncias, né, do canal de denúncias e apuração e tudo mais, quase todo mundo faz de vocês, né? Segundo ponto, né, também quase todos vocês estão continuamente buscando apoio, necessitando de algum tipo de suporte da autogestão, inclusive financeiro, de budget e tudo mais. E, por fim, mapear os riscos, entender eles, mitigar e aplicar treinamento, né? Então, tarefa que a gente sabia mais ou menos que era o dia a dia. Acho que surpreendeu um pouco mais, né, Jeff? Talvez seja esse item 2 aqui, né, que sai um pouco da rotina do que a gente imaginava do Compliance Officer, né? Não, com certeza, fiz. Só também falando um pouco do recorte que você trouxe, né, é importante destacar aquele gráfico que tem o perfil das empresas, que ajuda a reforçar, né, que compliance, esse do faturamento, o compliance não é só para as grandes empresas, né, e isso no começo, né, quando veio a onda do compliance lá em 2013, 2014, o pessoal fala, mas isso é só para grande empresa, né, e o que é legal da gente ver nessa pesquisa, né, é que as grandes empresas estão aí, né? Se pegar o que está em verdinho, né? Acima de bilhão, mas olha quantas empresas já de médio porte, né? Que declaram ter o programa, o avanço, e eu acho que isso é bastante importante, né? Para quem está dentro do mercado aqui brasileiro. E aí, voltando, sim, né? Para as perguntas do que toma o dia a dia, olhando o lado que está cheio, né? Bacana que a questão da gestão de denúncias, né? Aquele tripé principal, né? Que fala do código, fala do treinamento e do canal de denúncias, ele se faz presente. Mas eu não deixo de ficar curioso, Fis, de por que tem 8% que ainda não tem, né? Então, deveria ter, né? Estar presente, né? A questão de buscar o apoio da autogestão, espero que seja numa linha de trabalhos de rotina, né, e não de convencimento, porque a priori essa etapa de convencimento já deveria ter passado, mas a gente sabe que a pluralidade que a gente encontra aqui de empresas no Brasil faz com que sim, ainda tenha muitos casos em que é preciso conscientizar e convencer a alta direção, né, da importância do programa de compliance, né? E eu acho que dá para destacar também a questão de mapear e mitigar riscos, né? Porque são quase 80%, e esse é um item que, historicamente, nas pesquisas que a gente faz via Protiviti, sempre teve percentuais baixos, né? Então, o fato de estar num top 3, né, nos 3 maiores, é algo que merece destaque também, Fiz. Legal. E eu acho, Jeff, um pouco respondendo a tua pergunta, né? Acho que, na minha visão, né, a gente tem aqui a gente opera canais de denúncias, né? Aqui na Alliant, né? Então, acho que esses 8%, eu espero, né? Que todos tenham, 100% tenham canais de denúncia, mas que talvez esteja com alguma outra área, né? O que acontece algumas vezes, tá com a auditoria, tá com uma área de riscos especificamente, e cabe ao compliance, na verdade, a apuração, né? Muitas vezes também, né? Fazer apuração, ou tomar algumas medidas de mitigação do risco, alguma coisa desse tipo,
pós que vem de uma denúncia, né? Então, eu acho que o compliance está envolvido, acho que é legal que esse número mostra que o compliance está envolvido, em geral, em todas as denúncias que chegam da companhia. O canal de denúncias é uma excelente ferramenta antifraude, hoje em dia está se transformando numa ferramenta ESG, na verdade, né? Então, se atuar muito forte no S, atuar muito forte no G, né? Então, eu acho que deve estar em 100% aí das empresas, né? Bom, outra coisa que a gente perguntou também, né? Além da frequência, né? Óbvio, o que você acha que é importante que você faz, né? E lógico, tem um menuzinho, né? Então, a pergunta é, né? Qual a importância dessas atividades, uma série de atividades, no atingimento do programa do compliance da sua empresa, né? E era desde muito importante até não importante, né? Então, respondendo um pouco, acho que a tua colocação, Jeff, e aí acho que cabe aqui bastante a gente analisar, né? 3 coisas que chamaram muita atenção, né? Buscar o apoio da autogestão, quase todo mundo faz isso, né? Aí é importante gerenciar as denúncias e é importante aplicar treinamentos, né? Mas agora deu aquela invertida, né? Então, entendemos, né, com essa resposta, né, que uma tarefa do compliance hoje em dia, compliance officer, né, de quem mexe com compliance, é sim, de alguma forma, buscar apoio da autogestão. Talvez seja no dia a dia, na rotina, nas decisões, que são decisões difíceis para fazer, no fundo, né? Estamos falando de vidas de pessoas, empregos de pessoas, reputação da empresa, riscos em geral, né? Tem que dividir com a autogestão, mas eventualmente também buscar apoio, eu imagino, né? Para budget, para equipe, para conseguir entregar o que é pedido a ela, dado a complexidade do ambiente regulatório que a gente tem no Brasil, né? Sim, de fato, quando a gente analisa as respostas, FISO, mostra que o ponto, né, que nas boas práticas é apontado, né, como um passo fundamental, né, que é ter o patrocínio, apoio da alta liderança, é algo que de fato tem a prioridade no dia a dia. Então, percebe-se a coerência, né, dos profissionais de compliance e destacar, né, a relevância das boas práticas nessa linha. Né? E essa parte de denúncias e treinamentos tem recebido, sim, bastante ênfase, né? E falando do que é realidade atualmente, muitas empresas têm utilizado, né, o canal para ajudar a ter um ambiente de trabalho mais positivo, né, combatendo as denúncias e os casos de assédio, discriminação, agressões dentro do ambiente de trabalho, né, e a preocupação com o lado preventivo também de fazer todos os treinamentos, né, para evitar que esse tipo de situação aconteça. Agora, Jeff, uma pergunta minha para você, e pessoal, não foi combinado aqui, não, tá? Você acha que cabe, por exemplo, ao compliance aplicar o treinamento, ou cabe ao compliance gerenciar a aplicação dos treinamentos, assim como ele, por exemplo, gerencia denúncias, que às vezes não está com ele fazer apuração, né? Ele delega apuração para alguma área, cobra e tudo mais. Você acha que é papel dele ou seria um papel de gente de gestão, de alguma área de treinamento corporativo, alguma coisa? Olha, fez uma ótima pergunta. Né? O que a gente percebe dentro das organizações, né, é que quando se fala desse trabalho de treinamento, tem uma parceria muito forte, né, da área de compliance com a área de RH ou a área de gente de gestão. Né? Porque os treinamentos de compliance são um daqueles que precisam ser ministrados, né, dentro da organização. Por exemplo, as empresas têm programas de desenvolvimento de lideranças, né? Isso fica com o time de gente de gestão, tipicamente. Mas não há como negar, né, que para você desenvolver uma cultura de integridade, ter um programa de compliance efetivo, você precisa ter um plano de treinamento e comunicação, e isso precisa conversar, né, precisa estar conectado com as iniciativas corporativas. Né? A questão do compliance, ele mesmo realizar as ações ou não, vai variar muito conforme o perfil da empresa. Né? Mas, acima de tudo, é fundamental que as coisas sejam conectadas. Né? Não existe cultura de integridade desconectada da cultura organizacional. Né? Não dá para se pensar em fazer ações
de treinamento em comunicação e compliance, né, sem se conectar com as ações da própria empresa. Então, minimamente esse trabalho em parceria é fundamental. E aí, na hora de executar, vale utilizar, quando for o caso, equipe interna ou também, né, equipes externas. Né? Nós da Protiviti, por exemplo, temos feito muitos treinamentos nessa linha, tá? Seja na questão de ética empresarial, de compliance, de diversidade, equidade e inclusão, de combate ao assédio moral e sexual, entre outros. Né? Então, é uma decisão a ser tomada, né? E é possível trabalhar com os dois cenários. Né? Lembrando que é importante adequar com o público-alvo, né, que vai estar recebendo esse treinamento e ter uma combinação, né, de plataformas, de linguagens e modelo. Né? Para quem não sabe, por exemplo, a Alliant, ela tem uma solução de microlearning que utiliza o WhatsApp, por exemplo, que é algo que conversa muito com a realidade do dia a dia, né? As pessoas não ligam para conversar com a outra, usam muito o WhatsApp. Então, saber mesclar os formatos, tecnologias, também é muito importante. Legal, Jeff. Obrigado aí pelos insights. Também acho assim, né? Eu acho que assim, não importa quem faça, né? Mas acho que a gente vai discutir um pouco para frente, né? Dado o tamanho, dada a complexidade do dia a dia do compliance, talvez caiba terceirizar isso para alguma outra área, que nem se falou, né? Poxa, vou fazer um onboarding no meu colaborador, ele tem que estar. As questões de compliance são inerentes às questões da própria empresa, né? Então, isso já deveria estar no onboarding, já fazer parte do kit, talvez, da área de gestão e tudo mais, e não ter momentos diferentes de fazer isso, né? Bom, e aí a gente perguntou, outra pergunta bem interessante, né? Quais os desafios são complexos de se atingir, né? Então, a frequência, a importância, agora, poxa, o que é fácil, o que não é fácil, quão complexo é de se atingir, né? E aí, né, a pergunta foi, né, de acordo com a sua experiência e rotina profissional, informe a complexidade para atingir os seguintes desafios, e tinha um menu lá de mais de 10 respostas, né? E as 3 empataram aqui em primeiro lugar, tivemos medalha de ouro para as 3 aqui. Demonstrar os benefícios de defender o orçamento, é extremamente complexo para a gente fazer. Inovar na forma de disseminar conteúdos e treinamentos. E, por fim, realizar o monitoramento de terceiros, né? Jeff, teus insights aí, eu sei que está no dia a dia e uma vivência aí de anos aí nisso. O que você faz aí dessas respostas? Fiz. Na hora que a gente olha esse slide, para quem está no dia a dia das empresas, tem zero surpresa, né? Porque dentro das organizações existe sim essa briga pelo orçamento, equipes reduzidas, movimentos de juniorização da equipe, né? Isso aconteceu muito forte no primeiro semestre desse ano, por exemplo, né? Então, existe sim o desafio das áreas de compliance de conseguir mostrar, né, quais são os benefícios, porque, no fundo, na hora que dá o problema, né, que estoura, que a empresa percebe como a conta ficou cara. Né? Por exemplo, teve uma empresa que foi envolvida num caso de corrupção, logo na primeira semana ela já precisou desembolsar 12 milhões de reais. Né? Isso sem contar honorários, etc., só para conseguir analisar documentos, e-mails e conseguir preparar a defesa, né, para apresentar para o Ministério Público e CVU. Então, o que acontece? Né? Qual que seria o caminho? Né? O profissional de compliance ele precisa ir além dessa questão de fazer só o básico, de fato se conectar com a estratégia do negócio e se posicionar como um advisor, né, como uma pessoa que assessora, né, com uma área de assessoria do negócio, que entende as necessidades e faz a coisa acontecer com a redução de riscos. Né. Na parte de mostrar, né, benefícios, certamente conseguir trazer exemplos de fraudes detectadas, redução, né, na parte de contencioso, né, por exemplo, na parte trabalhista, são alguns indicadores que podem ajudar. Né.
além de que tem se tornado um requisito, né? Muitas grandes empresas, para permitir que você seja fornecedor dela, você precisa, como condição, atender isso, para participar de determinadas licitações públicas, isso também é exigido ou visto como um diferencial. Então, trazer para uma visão de negócios é algo que ajuda. Aqui a gente não está simplesmente falando de vamos cumprir as leis, tá? Precisamos, de fato, se conectar com o negócio. A parte de inovar na forma de disseminar conteúdos e treinamentos, né, conversa um pouco com a minha fala anterior, né, de ter citado o WhatsApp como exemplo, ou mecanismos de gamificação. Quem trabalha com compliance sabe que é difícil manter a atenção das pessoas, trazer formatos novos, né? Então, isso exige, sim, estar tendo contato com pessoas e profissionais que entendam dessa parte de educação corporativa, né, para conseguir trazer conteúdo novo, diferenciado. Isso também conversa com a pergunta anterior que você fez, né, Fiz? Puxa, faço dentro de casa, faço fora. Muitas vezes as empresas começam fazendo dentro de casa, mas uma hora percebem que, puxa, eu não estou conseguindo atrair o público que eu gostaria, as mensagens não estão sendo fixadas, né? Então, trazer alguém especializado ajuda. E a parte de realizar o monitoramento de terceiros, né, muito da dificuldade vem porque existem inúmeras bases, muitas fontes de informação, e, querendo ou não, ainda tem empresas que fazem isso de uma forma manual, né? Então, quando você precisa executar essa tarefa de uma forma manual, acaba ficando muito difícil, né, para você saber o que foi pesquisado, deixar documentado, etc. Felizmente, existem já no mercado diversas soluções interessantes, né? A própria Allianz tem a plataforma RiskCheck, por exemplo, que permite, né, conseguir entender o que está acontecendo, o que tem de mídia negativa, se tem algum processo, se está em alguma lista de restrição, né? E isso também conversa com a questão de ESG que você comentou antes, Fiz, porque quando você fala de terceiros, né, e a gente volta aqui no tempo, em 2013, 14, quando a onda de compliance estava começando de uma forma mais forte no Brasil, existia uma preocupação muito forte com a questão de suborno, com a questão de corrupção, né? Pensando que na época estamos falando de mensalão, de lava-jato, né? Só que esses programas foram evoluindo e outros problemas foram aparecendo e ganhando destaque, né? Hoje vemos empresas preocupadas, por exemplo, com a questão de direitos humanos, né, dentro da sua cadeia de valor, né? A questão de cuidado com o meio ambiente, a questão de segurança de informações, de privacidade. Então, a quantidade de itens que se tornaram relevantes para fazer monitoramento de terceiros aumentou muito também, né? Então, conseguir trazer essa pegada mais ESG para fazer a gestão de riscos de terceiros certamente traz complexidade. Legal, Jeff. Eu queria complementar, eu acho que você colocou brilhantemente os pontos, né? E acho que o segundo e o terceiro ponto, né, de inovação na hora de conteúdo, né, e monitoramento de terceiros são tarefas muito braçais, acabam sendo, né? A hora que eu acho que o compliance, né, todos nós aqui, a gente tem que chegar até o público final, pior, né? Falando de monitoramento de terceiro, tem que chegar até o terceiro, né? Então, é uma tarefa complicada, né? Poxa, tem que estar na ponta. Aqui, poxa, vamos dar exemplo aqui. Quem é varejista, poxa, tem que dar um treinamento de compliance para o repositor que está no chão de loja lá, que o coitado mal e mal tem um celular Android velho, né? E quem trabalha com varejo sabe que, poxa, o varejo não tem estações de trabalho para todo mundo, tudo mais. Uma indústria, quem trabalha com petróleo, tem pessoal embarcado e tudo mais, né? Terceiros, né? Poxa, qual é essa minha cadeia de terceiros, né? Não é só aquele pessoa que está cadastrada, né? Eventualmente um fornecedor que eu estou cadastrando, mas eventualmente tem que atingir o fornecedor desse fornecedor, né? Como eu vou garantir, então, que ele tenha e muitas vezes 100% desse fornecedor está fora de casa, um ambiente completamente desconhecido meu, né? Como eu vou acreditar no que ele vai me responder, por exemplo, num formulário, né? Então, eu acho que tem essa questão que é extremamente complexo, né? E acho que você colocou bem que eu acho que tem algumas tarefas que hoje em dia já não dá mais para fazer do jeito que a gente fazia antigamente, né? Então, assim,
temos que achar alguma solução, nós como os compliance officers, né, de automatizar de alguma forma essas tarefas, né, de chegar na ponta, né, de estar presente, né, e acho que vincula com o primeiro ponto, na minha opinião, né, ou seja, na hora que eu consigo realmente ser pervasivo na organização, na hora que eu consigo fazer a diferença lá na ponta, identificar até riscos e realmente treinar, e o pessoal sente que, pô, compliance não é aquela sua área que só, poxa, bota a norma, manda fazer, mas, poxa, ela está agregando, ela está chegando na ponta, ela realmente contribuiu para mitigar o risco, né? E eu acho que a coisa mais ou menos fecha. Não é fácil, a gente sabe disso. Pensar que grandes organizações, a gente viu aqui, né? Empresas com mais de 5 bilhões de faturamento, são as grandes empresas do Brasil, empresas com 100 mil, 20 mil colaboradores, né? Poxa, como eu vou treinar 20 mil pessoas 5 vezes ao ano, uma vez falando de corrupção, outra vez falando de diversidade e inclusão, outra vez falando de N assuntos aí, né? Eu tenho que ter alguma forma de fazer, né? E aí eu acho, pegando um pouco, né, fazendo a reflexão que a gente fez lá atrás, né? Até quando teve o resultado dessa pesquisa no começo do ano, né? Existem já ferramentas que estão na mão das pessoas, né? Então, acho que nós, como compliance officers, temos que nos apropriar dessas ferramentas. Aí estamos falando de um Teams, né? Quem usa Teams aqui da Microsoft, quem usa o Workspace do Google, né? Eventualmente tua equipe está conectada nessas ferramentas. Tem o WhatsApp, que 110% do Brasil usa o WhatsApp, né? Porque brasileiro tem mais de um celular, né? Então, tem o WhatsApp em todos os celulares possíveis e imaginários, né? Fora do Brasil, né? Até Estados Unidos, a gente se surpreendeu, a gente fez um projeto lá, já está virando comum o WhatsApp nos Estados Unidos, que era diferente, né? Os Estados Unidos usa menos WhatsApp, usa muito mais o Messenger dos telefones, do SMS e tudo mais. Então, a gente se apropriando dessas ferramentas, né? A gente olhando em volta da gente e vendo como nossos colaboradores trabalham, né? Poxa, deixa eu me apropriar dessa ferramenta, deixa eu falar com a TI, deixa eu chamar a TI aqui e falar, poxa, como eu me conecto no Teams, como eu me conecto no WhatsApp, como eu me conecto em alguma plataforma corporativa para conseguir estar na ponta, inclusive esses terceiros, né? Poxa, como eu passo para um terceiro, como eu faço uma avaliação em que eu não preciso interagir com o terceiro, já que ele está longe de casa. Então, poxa, já falou, tem listas, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer hoje de forma automatizada, com muito menos trabalho do que ficar avaliando, lendo documentação e tudo mais na mão, deixar hoje em dia uma máquina fazer isso para a gente, né? E aí eu acho que isso aqui se linka de novo, né, com o primeiro ponto, que eu vou realmente ser muito efetivo, né? Não vou ser o compliance só para aqueles riscos mais críticos, para aquelas poucos, mas ser o compliance mais popular, né? Vamos dizer assim, que consegue atingir toda a organização. Bom, a gente já entra na parte de tendências, né? Então a gente perguntou, vamos começar agora a avaliar qual é as tendências para os próximos 2 anos, né? A gente não quis pensar muito 10 anos, né? 10 anos nem sabemos se estaremos aqui, né? Se a Terra vai virar, vamos viver calores de 40 graus, 50 graus e vamos estar vivos. Mais 2 anos a gente consegue nos imaginar aí na posição onde estamos, né? Então, que interessante, né? As primeiras tendências aqui relativamente positivas, tem essa mãozinha do lado aí, não ficou bonito não, mas quisemos dar o joinha positivo, né? Primeiro, né, tendência que o pessoal apontou, né, necessidade de integrar o compliance com a estratégia da empresa, com 87%, então grande maioria acha que o compliance tem que estar integrado, tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Aí temos 2 em segundo lugar aí, né, que é inserir o compliance na transformação digital e novas tecnologias e ferramentas digitais para a gestão do compliance. Então, algumas coisas aqui, né, respondem um pouco às dores que a gente viu lá atrás, né. O primeiro ponto, né, fazer aqui uma breve análise, depois eu passo a palavra para o Jeff, aí, que ele complementa brilhantemente, como sempre, que é a pergunta que fica aqui, né, eu gosto de ser um pouco mais provocativo aqui, né. Poxa, se a tendência é integrar o compliance com a estratégia da empresa, será que o compliance não está integrado com a estratégia da empresa? Né? Não sei, tá? A resposta não sabemos, mas deveria, né? A empresa está indo para algum local que o compliance tem que estar, né? O segundo, né, o terceiro, né, que são bastante parecidas, né? Também me chama atenção no sentido de que, poxa, será que o compliance, né, ele está
a parte da transformação digital da empresa, né, ele está andando na velocidade que a empresa está andando, né? Lembrando um pouco, né, que os investimentos em transformação digital, em ferramentas digitais e tudo mais, geralmente nas nossas empresas vão para o negócio, vão para aquilo que dá dinheiro, vão para a primeira linha, né? Então, se eu vou fazer uma estratégia omnichannel, vou trabalhar em apps, vou trabalhar web e tudo mais, primeiro eu vou trabalhar na área de vendas, na área de clientes e tudo mais, e depois eu vou indo para a segunda, para a terceira linha, né? Que somos nós aqui. E aí, essa velocidade que a primeira linha está implantando soluções digitais, né? Ela está nos deixando para trás, né? Então, olhando para o começo da pesquisa, né? Se eu estou fazendo tarefas manuais ainda, se para mim é muito complexo treinar, é muito complexo avaliar riscos de terceiros, né? Imagina isso num ambiente digital, num ambiente rápido, né, que as empresas estão passando, né? Então, eu sei que pode ser uma tendência, né? Mas se o compliance ainda não se inseriu na transformação digital, eu tenho uma grande preocupação, Jeff, aí jogo a pergunta para você também, né? Será que em 2 anos não vamos estar muito tarde para fazer essa inserção? A gente vai ter uma distância enorme, gigantesca, das áreas de negócio, que a gente não vai conseguir ser relevante para a empresa? É uma boa provocação, fiz, mas tem a ver com o item anterior, né, que falava da questão do orçamento e benefício, né? Muitas vezes a área de compliance ela está lidando com orçamentos bastante enxutos, né, e que acabam limitando o que essas áreas conseguem fazer, né? E aí qual que é o caminho? Primeiro, essa questão de integrar o compliance com a estratégia da empresa, né? De fato buscar se tornar, como eu comentei anteriormente, se tornar uma área de assessoria e apoio para tomada de decisão, né? Porque quando o grupo de executivos, né, tem um ex-gerente meu, né, que hoje é executivo de mercado, e ele falou que era muito bacana quando ele percebia que ele ganhava a confiança da alta direção, e eles procuravam ele antes de tomar qualquer decisão relevante, para entender se teria algum tipo de impacto, se eles tinham se cercado com todos os pontos necessários, né? Então, conseguir sair do operacional do compliance, né, do dia a dia, né, que muitas vezes consome tempo, né? Por isso que muitas empresas têm terceirizado parte desse processo justamente para conseguir focar no que é mais tático, no que é estratégico, né, dentro do compliance. Tem também a ver com a questão de lembrar que estamos dentro de empresas, né, FIS, e me chama a atenção que nem quando em 2019 eu estive num dos principais, se não o principal evento de compliance do mundo, né, promovido pela SCI, e uma das trilhas na época era justamente para explicar o que era VUCA e BANI, né, algo que dentro do mundo dos negócios já era bastante conhecido e disseminado, né? Então, uma dica, né, para você que trabalha com compliance, com as linhas de defesa, né, controles internos, auditoria interna, gestão de riscos e afins, é que, sim, a gente tem que conhecer, por exemplo, uma técnica de entrevista, né? A gente tem que saber como se dá um treinamento, né? Mas cada vez mais a gente precisa perceber, né, que para se conectar com a estratégia, eu preciso ter a linguagem e a visão de negócios, né? Então, também acessar mídias que falam de negócios, buscar eventos que falam de negócios, né? E, em relação aos outros dois pontos, que fale também de tecnologia, né? Para quem não sabe, a gente lançou, né, com via Protivity, braço de educação, um curso novo de curtíssima duração chamado tecnologias, né, para o compliance, o lado tech do compliance. Por quê? Porque hoje a realidade fala de inteligência artificial, fala de analytics, fala de robôs, né, RPA, workflow, se fala de blockchain,
Mas a pergunta é, o que isso tem a ver com o seu dia a dia? Como você consegue aplicar isso no dia a dia? Porque a maioria das pessoas fala assim, não, eu conheço inteligência artificial porque eu já usei o ChatGPT, por exemplo, né? Mas e continuar fazendo os demais links, né? De como que essa ferramenta pode ser útil, né, em outras etapas, né? Que, por exemplo, para quem trabalha com prevenção à lavagem de dinheiro, a inteligência artificial te ajuda muito, né? Porque um dos problemas é o quê? Falso positivo, ineficiência do processo. Imagina se você consegue ter, isso já existe no mercado, né? Uma solução que te ajuda a identificar o que está fora do padrão, mesmo que você não crie essa regra, né? Ele vai tendo toda uma inteligência e vai te falar, isso daqui é estranho. Aí você fala, não, isso daí é normal. E ele vai aprendendo, né? Tem toda a parte de aprendizado de máquina, tem toda a parte de entender como pensar, até que uma hora ele vai vir e falar assim, isso daqui. Você fala, epa, isso daqui não deveria acontecer. Isso aqui é estranho, separa para mim, né? Então, de ver toda essa parte de tecnologia como aliado, né? Então, precisa sim ter o letramento, entender o que funciona, mas não naquela linha de, agora eu sei o que é inteligência artificial, uma inteligência artificial é, é, aplicada no processo de vendas. Isso é importante, mas para você que é da linha de defesa, você precisa entender como isso tem relação com o seu dia a dia, como pode facilitar o seu trabalho, como pode trazer um incremento na proteção da reputação da organização, por exemplo, né? Então, pensar também em tecnologia é pensar em trazer mais resultados sem necessariamente ter um custo muito maior, né? Então, é um cenário, é uma variável que precisa sim ser considerada e acaba não recebendo a tanta atenção atualmente, tá, Fis? Eu concordo, Jeff. Eu acho que assim, o nosso compliance, quem mexe com compliance, né, ou segunda linha, até terceira linha de defesa, né, eu acho que assim, um grande pulo seria já partir para soluções de mercado, né, soluções que estão disponíveis, né. Eu acho que não cabe aqui, não dá tempo, tem que ser feito em paralelo, né, mas não podemos dar tempo de fazer a transformação digital do compliance. Eu fiz isso durante 3 anos, né, toquei a área de inovação aqui do grupo CTS, né, envolvendo Protivit, Allen também e tudo mais. É muito complicado, é muito complexo, é mudar a mentalidade das pessoas. A gente sabe que o ser humano, em geral, para mudar, começar a mudar a mentalidade, a cultura, é coisa de 3 anos. Se a gente começar, né, a querer ser um compliance mais digital, um compliance mais rápido, a gente vai estar 5 anos atrás, pelo menos, do negócio que já está nessa transformação maluca aí que estão fazendo, né? Então, acho que talvez a terceira ponto aqui, né, que é novas tecnologias, responda aí o segundo e o primeiro, né? Ou seja, acho que cabe fazer uma avaliação de onde estamos, onde queremos chegar, né? Aí tem muito a ver essa primeira tendência, né? Que é, poxa, onde a empresa está indo, o que ela quer ser? Poxa, ela está saindo de uma empresa high touch, vamos dizer assim, né, com o meu cliente, para ir numa empresa de outros meios de comunicação e tudo mais, né, de contato com o cliente. Então também eu tenho que ir para esses meios, né? Usar tendências aí que você falou, né, de seculares aqui, né, de reduzir fricção também, acho que é extremamente importante. Para isso, ferramentas ajudam muito, né? Então, poxa, será que eu preciso disparar um questionário, né, para os meus colaboradores, quando eu posso, por exemplo, com uma ferramenta, obter insights a partir do comportamento que eles estão tendo no dia a dia, na rotina deles, né? Tem monitoramentos, por exemplo, de perfil ético usando o comportamento que a pessoa faz no computador, né? Temos aqui, sei lá, soluções hoje que integram inteligência artificial nos canais de denúncia, em que você não precisa, você pode reduzir muito aquele trabalho lá dos 92% que fazem só o dia a dia. Poxa, talvez eventualmente dê para reduzir 50% desse trabalho, porque tem uma inteligência artificial que está analisando já e recomendando e apontando, inclusive, riscos relativos às denúncias, aos relatos em geral, né? Então, acho que a gente consegue acelerar muito essa nossa transformação, né, usando essas tecnologias, trazendo tecnologia,
tem uma questão de budget, né? Porque você não consegue trazer uma tecnologia ao mesmo tempo imediatamente reduzir o custo. Tem um período aí de transição em que você está aportando tecnologia, está treinando suas pessoas, e a partir daí que você começa a ser mais eficiente, né? Fazer muito mais com menos. Então isso tem que ser negociado com certeza com alta direção. Mas a partir daí, o compliance vai conseguir, a gente vai conseguir acompanhar o crescimento da empresa e a complexidade do Brasil, né? Eu estava lendo ontem um artigo, temos situações no Brasil, tem dias em que 50 normas são alteradas, né? Lógico, a maioria é tributária e tudo mais, mas, sabe, pinta a norma aqui também que exige que nossa empresa cumpra com alguma obrigação, né? E às vezes o compliance é uma obrigação que afeta a nossa área, né? Então a gente tem que se mexer um pouquinho, tem que conhecer, está vindo aqui o ESG com, né, força total, né? Então a gente tem que ter tempo também para refletir, né? Acho que é um ponto importante aqui também que tem que sobrar tempo, né? Então toda essa transformação digital, novas ferramentas, sobrar tempo para a gente fazer, entender o que está acontecendo e nos posicionar para o futuro. Então eu acho que essa tendência, né? A gente se apropriar dessas ferramentas para ser mais reflexivo, ser mais estratégico do que operacional no dia a dia. E aí veio também, então, os últimos pontos, né? Os 3 primeiros eram aqueles, né? Os últimos eram 10 pontos aqui, né? Então, considerando os próximos 2 anos, né? Qual é a relevância? Isso surpreendeu a gente, né? Acho que tanto eu quanto o Jeff aqui, quando a gente analisou, veio com muita surpresa, né? Que ver se pouco relevante, né? Incluir esse geocompliance e as novas regulamentações e leis, né? Eu acho que o 10º dá até para entender, né? Que o Brasil acaba, na nossa área, né? Acaba mudando pouca coisa. Teve atualização agora da lei anticorrupção, a lei saiu agora, a lei emprega mais mulheres. Algumas leis estão surgindo numa velocidade bem maior que antigamente, né? Antigamente era de 10 em 10 anos, né? Ou nem isso, né? Vamos lembrar a partir do anticorrupção 2013, né? A atualização foi agora 7 anos depois, tudo mais. Mas agora está surgindo novas regulamentações, novas necessidades, né? Que misturam um pouco com o SG, né? Agora me surpreendeu muito, né? A gente achar que nos próximos 2 anos o compliance não vai olhar, talvez para 50%, metade das pessoas, né? Não temos que olhar o SG, né? E aí vem minha outra provocação aqui que eu gosto de fazer, né? Eu acho que o SG, posso estar muito errado, mas acho que o SG veio para ficar. E o motivo é simples, né? Que tem um caminhão de dinheiro vindo atrás do SG, né? Vou dar um dado aqui para vocês, pessoal, que eu pesquisei aqui numa outra palestra que eu fiz, né? Os fundos globais aqui, eles têm quase 40 trilhões de dólares para investir, tá? Então, nós temos, o mundo inteiro tem 39,7 trilhões de dólares investidos em fundos, em geral, e grande parte desse dinheiro, desses fundos, só tem um mandato, né, para investir em empresas SG ou em países SG, né? Lembrando aqui o que aconteceu no governo anterior, Bolsonaro, que países europeus represaram bilhões de dólares comprometidos já para fundo por causa de desmatamento e tudo mais, que trocou o governo, foram liberados, né? Então, vamos lembrar que é follow the money, né? Então, nossas empresas vão atrás de onde está o dinheiro, porque e esses fundos vão investir em empresas que têm um nível ESG relativamente alto, tá? Então, eu acho que o ESG veio para ficar, porque tem um caminhão de dinheiro atrás. Cada vez mais, falta só definir qual vai ser o padrão, temos aí 10, 20 padrões aí, cada um fala o seu, mas, enfim, na hora que a coisa se clarificar corretamente, né, greenwashing já está virando uma tendência para ser combatida, com certeza faz parte do nosso time, né, mas o ESG, na minha opinião, veio para ficar,
E aí queria ouvir agora, abrir para o Jeff trazer seus comentários em relação a esses dois pontos aqui. Não, legal, Fiz. Só antes eu vou responder uma dúvida da Maria Cristina Tomás. Obrigado por trazer essa dúvida, tá? De fato, né, quando o Fiz falou da atualização, ela estava se referindo ao decreto, tá? A Lei 12.846, ela continua, mas o fato é que teve o decreto 11.129, né, esse sim que trouxe algumas atualizações, tá? Foi nessa linha que ele quis comentar, mas só para deixar bastante claro, tá? Em relação, né, aos pontos que apareceram, né, com menor relevância, a gente sim precisa considerar, né, no caso do item 10, que a gente já teve um, um movimento bastante forte, né, nos últimos anos, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que sim criou novas áreas, né, novas posições, né, o DPO, por exemplo, né. Antes da lei, quem pensaria, né, que existiria essa função, essa atribuição, né, e algo que veio com muita força para moldar o novo mundo, né. Hoje mesmo saiu no Valor uma reportagem falando que a Meta está estudando cobrar assinatura na Europa, né, porque ela começou a perceber que essa coisa de ser grátis, mas ir usando os dados é, da forma que ela fazia não vai ser mais possível. Então, talvez ela tenha que repensar. Ela vai começar um, um teste, um piloto, né, dessa nova forma de atuar. E aí, quando para pensar, né, fala assim, poxa, depois que já teve a lei empresa limpa, né, a 12.846, já teve a LGPD, mais recentemente a lei emprega mais mulheres. Ah, mas será que nos próximos 2 anos a gente vai ver alguma outra ação, né, de regulamentação de leis bastante relevante? E a resposta é sim, e está muito ligada muito do ESG, né, e que talvez não esteja ainda no radar, né, dos profissionais do compliance, né, mas o próprio conceito do compliance sustentável está ligado a isso, né, que muitas das mudanças que virão, né, dessa onda ESG vão vir em razão de leis, regulamentações, decretos ou de taxonomia, né? Então, se preparar para isso vai ser muito importante, né? Isso conversa, ajuda o compliance a se conectar com a estratégia do negócio, né? E essa questão de que, quando a gente fala de incluir o ESG ao compliance, né, pode ter sido interpretado de algumas formas por quem leu, né, a pergunta. Mas o fato é que não é que o compliance tem que ser responsável por ESG, mas ele tem que se conectar com as iniciativas, com as estratégias que a empresa vai ter, né? A gente tem percebido que o tema tem ganhado relevância, né? As empresas têm procurado saber mais sobre o que é sustentabilidade, o que é ESG, que tipo de impactos vamos ter, né? Como exemplo, né, tem toda a questão dos padrões, né, que foram determinados para a questão de reportes não financeiros, né, puxado pelo IFRS e ISSB, né, a gente já tem alguns frames sendo colocados e que vão começar a valer, né, dependendo do país, em janeiro de 2024. Né, a gente está falando daqui 3 meses. Né, então, a questão legal e regulatória continua sendo muito importante. Vamos ver novidades, né, nesses próximos 2 anos e se preparar para isso vai ser fundamental, né? E na questão do SG e compliance, não é simplesmente, aprendi o que são os ODSs, né? Entendi o que é o Acordo de Paris. Não, para quem trabalha com as linhas de defesa, isso significa o seguinte, que a sua matriz de risco tem que estar atualizada, que os controles internos têm que ser atualizados, que a forma de monitorar e avaliar os riscos que vêm de terceiros, tudo isso precisa ser atualizado, né? A gente percebe que tem algumas grandes empresas que já têm feito esse movimento, né? Mas ele ainda é bastante embrionário, né? Tem muita coisa ainda que precisa ser
ser feita, e daí pode ter uma ótima oportunidade, né? Tanto que hoje no mercado tem sim profissionais, né, que trabalham dentro das suas empresas com as duas temáticas, né? São pessoas que têm carreira em compliance, mas que estão ajudando a organização também na agenda ESG. E aí pode ser também uma boa oportunidade de alavancar a carreira, se conectar com a estratégia do negócio, né? E trazer contribuições, né? Ainda mais efetivas. Eu acho que você está no mudo, Fis. Desculpa, pessoal. Falando aqui, realmente. Você acha, Jeff, que o SG, né, a função SG e tudo mais, né, parte dela vai ficar com compliance? Você acha que outras áreas vão se apropriar do SG, como aconteceu, por exemplo, com privacidade e tudo mais? A agenda SG, Fis, ela tem sido puxada por um público muito distinto, né? Tem empresas que isso está na figura do ou da CEO, executivo financeiro, né? Muitas áreas de gente, gestão, RH puxando a temática, qualidade, SSMA, compliance, auditoria interna. E isso acontece por quê? Porque a temática ESG ela é muito ampla, ela é muito complexa, né? Você precisa ter alguém que ajude a puxar. Muitas empresas têm feito grupos de trabalho para isso, né? Agora, mais importante nesse momento, antes de responder com quem deve ficar, né, é importante que as ações aconteçam, né? Pois, do contrário, dependendo do setor ou da forma que a empresa trabalhe, se ela não se atentar para essas questões, para os riscos advindos da questão ESG, a empresa pode, daqui a 2 anos, simplesmente não existir mais, né? Então, tem muitos, muitas ações que precisam ser feitas, né? E sim, é importante que quem trabalha com compliance, né, que está habituado com questões como fomento da cultura de integridade, ter acesso à alta direção, exerça esse papel minimamente de influência para fazer a agenda ESG avançar dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Legal, Jeff. Obrigado aí pelos insights. Bom, pessoal, chegando ao fim aqui, último slide, né? Antes da gente vai abrir também para perguntas aqui, vocês têm, se quiser colocar no chat, tá? Nos comentários. Também aqui está o link da pesquisa, tá? A Aline colocou aqui para vocês poderem consultar, tá? É a pesquisa inteira, tem mais perguntas, mais respostas, tá? E alguns números aqui que a gente trouxe aqui que, né? Que a gente imagina, né? Que compliance precisa ressignificar um pouco o papel, né? Que vocês já colocaram aqui na pesquisa, quem respondeu, né? Que precisamos nos modernizar um pouco, né? 52% dos respondentes das empresas que vocês viram lá têm mais de 1.000 colaboradores, né? Porém, 72% das áreas de compliance têm até 5 pessoas na equipe, né? Poxa, né? Eu estou falando aqui empresas com mais de 1.000 colaboradores e tudo mais. Como vocês, né? Gerenciam denúncia, gerenciam treinamento, começam a se inserir também na agenda ESG com até 5 pessoas. Na verdade, era de 2 a 5, né? Então, eu conheci várias empresas que é o Compliance Hero, né? A pessoa sozinha lá, né? 29% dos respondentes não usam nenhuma ferramenta digital, né? Poxa, 1/3, praticamente, talvez esteja se gerenciando ainda no Excel, está fazendo diligências no Excel, não sei como está recebendo denúncia, se é por um e-mail, que você não tem track nenhum, você não tem, né, como perdeu a caixa postal porque alguém não fez o backup, perdeu um monte de evidência que amanhã pode ser usado numa investigação de fraude, alguma coisa, né? E 35% só terceiriza alguma atividade. E aí você tem equipe muito pequena, 2 a 5 pessoas, com pouca terceirização, né? E não usando ferramentas digitais, né? Então, acho que esse slide também mostrou um pouco uma análise que a gente olhou e nos surpreendeu, né? Que eu acho que a gente está. Precisamos nos atualizar, precisamos buscar apoio, precisamos buscar orçamento e precisamos sair um pouco dessa do manual, né? E realmente abraçar
novas ferramentas, novas soluções, contar com ajuda especializada para alguma coisa, porque não dá com até 5 pessoas, e nessa velocidade que a coisa tem acontecido, né, pessoal, como o Jeff colocou aqui, é inteligência artificial, é GPT, é digitalização, é um monte de coisa acontecendo, e, assim, é impossível, né, literalmente somos heróis aqui, mas acho que ninguém quer ser herói, né. Jeff, você tem uma colocação aqui para finalizar aqui a nossa participação? Eu acho que essa questão de equipe reduzida, né, salvo as empresas que foram sancionadas, né, que de fato foram obrigadas, né, a ter estruturas muito robustas, né, e aí a gente está falando de exemplos como o Walmart, né, que teve aquele caso no México, né, e aí todas as operações, inclusive no Brasil, tiveram estruturas bastante parrudas, as empresas que foram envolvidas na Lava Jato, de uma forma geral, as empresas têm equipes mais enxutas. Então, pensar, né, em terceirização, pensar em software, né, em parcerias com outras áreas, pode sim ser um caminho, né? Obviamente, aqui eu estou falando de ter equipes enxutas, tá, pessoal? Não daquela equipe, né? Que é a pessoa não tem equipe, tem que fazer tudo isso e ainda carrega um monte de chapéu, né? Que é, eu cuido de riscos, eu cuido de compliance, eu sou de PO, eu cuido de segurança de informações, eu cuido de controles internos, né? A gente sabe que dessa forma não funciona, né? Então, é muito importante, né, que as empresas tenham sim estruturas que sejam compatíveis com o seu porte, com os riscos do negócio, né? E que quem trabalha na área entenda também que pode buscar outras opções para conseguir ser mais eficiente, trazer mais resultados, sem necessariamente precisar ter uma equipe muito numerosa. Tá. Legal, Jeff. Tem uma pesquisa aqui, é uma pergunta, na verdade, da Rafaela, né? Vou colocar aqui, né? Na opinião de vocês, como compatibilizar as atribuições da área de compliance com aquelas definidas a CIPA pela Lei 14.457, né? Rapidamente aqui, acho que o Jeff complementa, a lei, né, determina que a CIPA, né, então ela tem uma atribuição um pouco maior agora, né? Mas ela acaba sendo, eu acho que é mais um cliente para a área de compliance, na minha opinião, né? Não é que tem que ter um canal, não tem que ter apuração, tem que ter treinamentos que a CIPA tem que fazer, ela tem que garantir que isso aconteça. E aí acho que é mais um cliente que nós, como compliance, mais um dessa equipe reduzida que tem que atender, né? Jeff, como você vê isso? Não, o eu concordo com você, Fis, que o que tem que ficar claro é o que está por trás, né, dessa lei, qual que é a ideia? É, de fato, trazer um nível de proteção maior para as mulheres dentro do ambiente de trabalho, né? A gente tem que lembrar que, apesar de toda a evolução, né, desde 2013, né, a gente está falando aí de uma década, né, o compliance evoluiu muito, mas ainda assim tem muitas empresas que não têm área de compliance, né, mas tem o RH, tem a CIPA, né? Então, nesses casos, sim, né, a ideia é que a área de RH, a área de gente, junto com a CIPA, puxe a temática, né, e ajude, por exemplo, na questão do canal, na questão dos treinamentos de prevenção ao assédio, discriminação, que faça, de fato, tenha profissionais treinados para fazer esse tipo de apuração. E isso tem sido um gargalo muito grande que a gente tem visto no mercado, né, de pessoas despreparadas fazendo esse tipo de apuração de denúncias, né? Então, ter o correto treinamento, orientação, capacitação para isso é fundamental. Mas no caso das empresas que já têm, né, a área de compliance, Rafaela, como o Fis comentou, vai ser mais um cliente, porque não muda a atribuição, né? O compliance continua responsável pelo canal, continua responsável pelas apurações, né? A diferença é que vai ter mais um fórum para ajudar a puxar o tema, né, para ajudar a promover os conceitos, então precisa ser visto como um aliado, né, e não como um substituto ou como um superior hierárquico, porque não é isso, né, não é essa a ideia, mas saber sim trabalhar
em conjunto, conseguir pensar em outras práticas para coibir, né, o assédio, as agressões, isso sim é fundamental, né? E a gente tem percebido que o tema está em destaque, está nos holofotes e que muitas organizações têm buscado se movimentar para prevenir esse grande mal. Legal, Jeff. Bom, pessoal, respeitando o tempo de vocês aí todos, né? Completamos aqui o tempo, tá aqui nossos contatos, tá? Fiquem à vontade. Tá no chat aqui o link para a apresentação. Se quiserem falar com o Jeff, quiser falar comigo, tá o e-mail, nosso celular, estamos à disposição para vocês. Ano que vem vamos rodar de novo a mesma pesquisa, esperamos que vocês participem. Todos que estão aqui vão ser convidados, com certeza. E aí nossa ideia é contribuir, cada vez trazer mais para o Brasil conteúdo, fomentar, né, a área de compliance, tornar nossa área que a gente atua mais visível, como vocês colocaram lá, né, precisa de visibilidade, precisa de atenção. Obrigado a todos pelo tempo, meio da tarde, eu sei que não é fácil. Obrigado, Jeff, pela participação, como sempre, brilhante, os insights. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo e que vão assistir no futuro. Obrigado, pessoal.